Existe uma diferença enorme entre observar com clareza e suspeitar por insegurança. Muitos homens confundem intuição com ansiedade e acabam se perdendo em cenários imaginários que corroem a própria estabilidade emocional. Este vídeo não é sobre criar paranoia, nem sobre acusar sem provas. É sobre entender padrões de comportamento de forma fria, racional e consciente, usando a psicologia feminina como ferramenta e o estoicismo como base de controle interno. Quando uma mulher passa por uma experiência íntima significativa, o corpo e a mente raramente conseguem esconder completamente os efeitos disso. Emoções deixam rastros. Atitudes mudam. Pequenos detalhes escapam. Não porque ela queira ser descoberta, mas porque o ser humano carrega resquícios emocionais de tudo que vive intensamente. O problema começa quando o homem reage mal a esses sinais. Questiona demais, demonstra insegurança ou perde o próprio eixo emocional. É aí que ele se enfraquece, independentemente do que esteja acontecendo. A proposta aqui é diferente. Você vai aprender a identificar sinais comportamentais reais, sem julgamento precipitado, sem confronto impulsivo e, principalmente, sem perder o controle de si mesmo. Porque, no fim, o maior erro nunca é o que o outro faz, é como você reage. E a partir desse ponto, entender como essas mudanças surgem começa pela primeira e mais comum delas: a alteração repentina no comportamento emocional. O primeiro sinal quase nunca é físico. Ele é emocional, e justamente por isso passa despercebido por muitos homens. Após uma experiência íntima recente com outro homem, é comum que ocorra uma mudança sutil, porém perceptível, na forma como ela se comporta emocionalmente com você. Não se trata de frieza extrema nem de distanciamento óbvio, mas de pequenas quebras de padrão. Mulheres tendem a criar vínculos emocionais mesmo em relações casuais. Quando esse vínculo acontece fora da relação principal, surge um conflito interno. Esse conflito se manifesta como oscilação emocional. Em um momento ela parece mais carinhosa do que o normal, quase tentando compensar algo. Em outro, se mostra distante, distraída ou menos presente. Essa alternância não é consciente. É o reflexo da mente tentando equilibrar culpa, excitação e confusão. Outro ponto importante é a mudança no tom da comunicação. Respostas mais curtas, menos curiosidade sobre você, ou uma atenção que parece automática, sem profundidade. Ela responde, mas não se conecta. Está ali, mas não está. Isso acontece porque parte da energia emocional dela foi deslocada para outra experiência recente. O erro do homem, nesse momento, é reagir tentando recuperar a atenção. Ele se esforça mais, pergunta demais, busca validação. Do ponto de vista estoico, isso é exatamente o que não deve ser feito. Quando algo foge do seu controle, a resposta correta não é apertar, mas observar. A verdadeira força está em manter sua postura estável. Silêncio estratégico, presença firme e autocontrole emocional revelam mais do que qualquer interrogatório. Porque quem observa sem reagir vê mais do que quem fala demais. E essa mudança emocional costuma vir acompanhada de outro detalhe ainda mais revelador: a forma como o corpo dela passa a se comportar perto de você. O segundo sinal aparece no corpo, e o corpo quase nunca mente. Depois de uma intimidade recente com outro homem, a linguagem corporal dela tende a mudar de forma sutil, porém consistente. Não é algo teatral ou exagerado. Pelo contrário, são microcomportamentos que surgem quando a mente tenta esconder algo que o corpo ainda está processando. Um dos primeiros indícios é a redução do contato visual prolongado. Ela olha, mas desvia rápido demais. O olhar não sustenta. Isso acontece porque o contato visual intenso ativa a conexão e exposição emocional, algo desconfortável quando existe culpa ou conflito interno. Ao mesmo tempo, pode haver um excesso momentâneo de toque casual, como se o corpo estivesse descarregando uma energia recente ainda ativa. Outro ponto é a postura. Mulheres tendem a se inclinar levemente em direção a quem desejam emocionalmente. Quando esse desejo foi satisfeito recentemente por outra pessoa, o corpo relaxa, e essa inclinação diminui. Ela se senta mais distante, cruza mais os braços ou mantém objetos entre vocês. São barreiras inconscientes. Há também mudanças no ritmo corporal. Movimentos mais acelerados, inquietação nas mãos ou no cabelo, respiração um pouco mais curta. Isso não significa nervosismo por você, mas um corpo ainda estimulado,
tentando retornar ao estado de neutralidade emocional. O erro comum do homem é interpretar esses sinais como desinteresse pessoal e reagir com insegurança. O estoicismo ensina o oposto. Não personalize aquilo que você ainda não compreende completamente. Emoções alheias pertencem a quem as sente. Quando você mantém calma, postura ereta e presença silenciosa, cria um contraste poderoso. Enquanto o corpo dela revela desordem interna, o seu transmite estabilidade. E essa estabilidade começa a provocar algo inesperado nela: comparação. Porque quando o corpo dela muda, a mente dela começa a questionar. E esse questionamento se aprofunda quando surge o terceiro sinal, ainda mais revelador. O quarto sinal não está nela, está na mudança da dinâmica entre vocês. Depois de uma intimidade recente com outro homem, a relação raramente permanece no mesmo ritmo. Algo sutil se desloca. A forma como ela reage à sua presença muda, mesmo que ela tente agir normal. Em muitos casos, ela passa a testar você. Pequenas provocações surgem do nada. Comentários ambíguos, ironias leves, tentativas de medir sua reação emocional. Não é coincidência. Quando uma mulher se envolve intimamente com outro homem, ela inconscientemente compara energias. Ela observa quem demonstra mais controle, mais estabilidade, mais presença. Se você reage com ciúme, cobrança ou insegurança, ela confirma algo que já está sendo decidido internamente. Mas se você mantém firmeza, naturalidade e não entra no jogo emocional, algo diferente acontece. O poder da interação muda de lado. Outro detalhe importante é a redução da iniciativa afetiva. Gestos que antes partiam dela, mensagens espontâneas, convites, carinho, diminuem ou desaparecem. Isso não significa desinteresse imediato, mas um conflito interno não resolvido. Ela não sabe onde posicionar você emocionalmente após o que aconteceu. Aqui entra uma verdade dura, mas libertadora. O homem estoico não tenta recuperar controle sobre a mulher, ele mantém controle sobre si mesmo. Ele não corre atrás de validação. Não disputa a atenção. Não compete com fantasmas. Essa postura cria um efeito psicológico poderoso. A ausência de reação quebra padrões emocionais automáticos. Quando você não responde como esperado, você força reflexão. E reflexão gera respeito. O erro comum é tentar corrigir a situação com mais esforço, mais conversa, mais investimento. O homem centrado faz o oposto. Ele se âncora em sua própria integridade emocional. E é exatamente essa escolha, reagir ou permanecer sólido, que define o desfecho de qualquer relação. É sobre isso que vamos falar na conclusão. O quinto sinal é o mais revelador, e também o mais ignorado: a mudança no campo emocional entre vocês. Não é algo que se mede em palavras, mas em presença. A energia da interação fica diferente. Menos fluida. Menos conectada. Como se algo estivesse fora de sintonia. Após uma intimidade recente com outro homem, muitas mulheres entram em um estado interno de conflito. Parte dela tenta manter a rotina emocional de antes, outra parte já se deslocou. Esse conflito se manifesta em comportamentos contraditórios. Em um momento ela é gentil, no outro distante. Às vezes demonstra carinho, depois se fecha sem explicação. Não é confusão aleatória, é divisão interna. Outro ponto importante é o excesso de racionalização. Ela começa a justificar demais atitudes simples. Explica onde estava, com quem falou, o que fez, mesmo quando você não perguntou. Isso não vem da transparência, mas da necessidade inconsciente de aliviar tensão interna. Quanto mais justificativa sem demanda, maior o peso emocional carregado. Aqui entra um princípio estoico essencial: o silêncio atento revela mais do que 1000 perguntas. O homem que observa sem acusar enxerga padrões que o homem ansioso jamais perceberá. Ele entende que o comportamento fala quando a verdade não quer sair pela boca. O erro fatal de muitos homens é confrontar sem clareza emocional. Acusações baseadas em intuição, sem controle interno, apenas empurram a situação para jogos de manipulação, negação ou culpa invertida. O homem centrado não acusa, ele decide. E essa é a chave. Perceber sinais não é para controlar a mulher, mas para recuperar o próprio eixo. Quando você reconhece mudanças reais e mantém sua postura íntegra, você deixa de reagir e passa a escolher. Porque no final, não é sobre o que ela fez,
É sobre quem você se torna quando percebe a verdade. É exatamente essa virada interna que fecha todo o ciclo. E é isso que a conclusão vai deixar claro. Perceber sinais nunca foi sobre paranoia, controle ou desconfiança constante. Sempre foi sobre consciência. Um homem centrado não vive procurando provas, mas também não ignora padrões claros quando eles se repetem diante de seus olhos. Os sinais que você viu aqui não são verdades absolutas, nem acusações automáticas. Eles são alertas comportamentais. Mudanças no toque, no olhar, na comunicação e na energia emocional indicam deslocamentos internos. E deslocamentos internos sempre antecedem ações externas. O estoicismo ensina algo fundamental: você não controla escolhas alheias, mas controla sua resposta a elas. Quando você observa com calma, sem confronto impulsivo, você preserva sua dignidade. Quando você age com clareza, sem medo da perda, você mantém seu valor intacto. O homem fraco pergunta, implora, investiga obsessivamente. O homem forte observa, compreende e decide. Se houver verdade, ela sempre aparece no comportamento. Se houver desrespeito, ele sempre cobra um preço emocional. No final, este vídeo não é sobre mulheres. É sobre masculinidade consciente. Porque o homem que confia em si mesmo não precisa vigiar ninguém, ele apenas sabe quando é hora de ficar, e quando é hora de ir. Se você deseja aprofundar ainda mais o seu autocontrole e viver com sabedoria a cada dia, recomendo fortemente o Diário Estoico, 366 lições sobre sabedoria, perseverança e a arte de viver. Esse livro é uma fonte diária de inspiração para manter sua mente clara e equilibrada diante de qualquer situação. Esse é o primeiro link da descrição. E para fortalecer seus relacionamentos, tanto pessoais quanto profissionais, não deixe de conferir o livro Nós, Como Criar Conexões Mais Profundas e Fortalecer Seus Relacionamentos. Confira o link na descrição deste vídeo ou comece a transformar suas interações agora mesmo. Agora vamos para o conteúdo. Saiba ainda mais sobre como construir relacionamentos saudáveis e evitar armadilhas emocionais. Clique no próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. E não se esqueça de se inscrever no canal Real Estoico e ativar o sino de notificações para acompanhar todas as dicas e insights que podem transformar sua vida. Te vejo no próximo vídeo.